O Pro Carioca Diversidade é a última ação municipal da Lei Paulo Gustavo na cidade do Rio. O foco de projetos em 4 vertentes: cultura sem limites, protagonizado por artistas PCD, cultura antirracista dedicado às identidades negras e indígenas, cultura LGBTI+, direcionada a essa temática e segmento, e uma última de cultura religiosa, dedicada às expressões culturais derivadas das mais diversas crenças. Essas linhas trabalham variadas linguagens artísticas, menos o audiovisual. Vamos então mergulhar nessa oportunidade e não deixe de olhar também os outros vídeos que eu gravei dos editais do Rio da Lei Paulo Gustavo. E claro, se inscreva no canal e habilite as notificações. Podem participar dessa oportunidade pessoas jurídicas sediadas na cidade do Rio, incluindo o MEI, e porta fechada nesse edital para proponentes de pessoa física. E cada um pode inscrever e ser aprovado em até 2 projetos, desde que em categorias diferentes. Ou seja, se eu escrevi um em arte antirracista, um eventual segundo projeto a ser inscrito tem que ser em qualquer uma das outras 3 categorias que sobraram. Agora, muita atenção a algumas regras de percentuais orçamentários que você tem que cumprir e que podem ser objeto de confusão em alguns proponentes. Pelo menos 10% do orçamento do projeto precisa contemplar medidas de acessibilidade. Isso em todas as categorias desse edital e, de resto, em todos os editais com recursos da Lei Paulo Gustavo. Isso significa inserir no seu projeto medidas de atendimento ao público PCD, como intérprete de Libras, sistema de sinalização e comunicação tátil, proposta e colaboração para realizar benfeitorias de acessibilidade em equipamentos municipais, e essa especificamente eu acho uma ação muito interessante de fazer e propor, entre outras medidas. Agora, se você fizer algum projeto na linha Cultura Sem Limites, que é específica para o segmento PCD, você tem que se lembrar de compor a equipe de trabalho do seu projeto com 25% das pessoas com deficiência. E isso, é importante dizer, não afeta aqueles 10% de medidas de acessibilidade destinadas a receber o público. É bom que se diga e que se deixe claro. Você também tem que se lembrar de reservar pelo menos 10% do orçamento para medidas de divulgação e comunicação do seu projeto. Aliás, tem 2 palestras sobre acessibilidade cultural que eu estou promovendo esses dias, que são gratuitas e certamente vai aumentar o seu letramento e repertório nesse campo. Os links de inscrição seguem aqui na descrição do vídeo. E se você só assistir esse vídeo depois que essas palestras aconteceram, não tem problema, que em breve elas serão publicadas aqui também. E se você se inscrever no canal e habilitar as notificações, vai saber quando isso vai ocorrer. Voltando a falar sobre os 10% a serem reservados para ações de comunicação e divulgação, o que a gente pode colocar nessa linha? Anúncios e impulsionamentos virtuais, contratação de assessoria de imprensa, cartazes, filipetas, fotógrafos, entre outras medidas. Eu disse que tem um mínimo de 10%, mas também esse campo não pode ultrapassar 20% do total da planilha. Nesse ponto, então vale aquela frase in medio virtus est, que está em latim, e que significa que a virtude está no caminho do meio. Coloque ali uma previsão de 15% em divulgação e comunicação e fique com a sua consciência tranquila. A criatividade e inovação da proposta, a relevância em termos de cidadania e diversidade cultural, a trajetória do proponente, a contribuição para o desenvolvimento da região em que está inserido, a adequação do orçamento e ficha técnica, além do bom plano de comunicação, são os itens que mais pontuam nesse edital. Mas na página 13 do edital tem outras possibilidades de pontuação extra, caso o seu projeto atenda a determinados segmentos e características específicas. Vale consultar essas condições que podem garantir aquele meio ponto que às vezes separa o projeto selecionado de um suplente. Todas as atividades devem chegar ao público de forma gratuita, tendo como público-alvo as seguintes prioridades: alunos, professores de escolas públicas, de universidades públicas ou universidades privadas que atendam ao ProUni. Profissionais de saúde, preferencialmente aqueles envolvidos no combate à pandemia da Covid-19. E, por fim, pessoas e integrantes de grupos e coletivos culturais e de associações comunitárias. Indicar de que maneira esses segmentos serão mobilizados com clareza é o melhor caminho para somar muitos pontos na política de comunicação do seu projeto. Agora vamos falar do formulário.
As informações específicas do edital são capturadas na terceira página do formulário e estão divididas em espaços a serem escritos ou espaços de múltipla escolha. Para começar, na definição dos produtos culturais, você ganha pontos se oferecer mais de um. Por exemplo, um espetáculo mais uma oficina, um show mais um podcast, entre outros exemplos que constam ou não constam nas alternativas, que podem ser detalhados quando você marca a opção Outros. Muita atenção também com a escrita de objetivos, onde vale estabelecer várias metas de atendimento que possam ser comprovadas na prestação de contas, ou seja, muito número. Quanto mais eventos você prever, melhor será o custo per capita do seu projeto. O custo per capita, a grosso modo, define quanto custa cada evento que você apresentou no seu projeto, dividido pelo valor investido. Esse é um termo que está mais presente na Lei Rouanet, uma ferramenta da qual todos os editais públicos são espécie de filhos. É uma informação não escrita no edital, mas que você pode ter certeza que será considerada. Também entra nessa conta o número de profissionais que você vai envolver na realização do projeto. Quanto mais, melhor. Claro que de uma maneira que tenha coerência, por exemplo, com o orçamento que você propôs. Na escrita da sinopse, você vai resumir o que é o seu projeto, citando a linguagem artística que ele representa, teatro, música, dança, artes visuais, e principalmente como ele atende ao pressuposto básico da categoria que você inscreveu. Ou seja, por que ele é representativo para a acessibilidade, ou para a temática antirracista, ou para a cultura religiosa, e assim por diante. Na descrição do vídeo eu também coloquei materiais de apoio para a escrita da justificativa, objetivos e público-alvo. Não deixe de ver, porque essas informações formam o coração do seu projeto. O Pro Carioca Diversidade é um edital que pode ser uma ferramenta importante de segmentos sociais que muitas vezes estão excluídos da produção cultural, tanto como público, como principalmente como artistas. É isso, se gostaram do vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de fazer a inscrição no canal se ainda não tiver feito. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.